Bom dia, hoje é dia 27 de agosto e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Números capítulo 14, versículo 11. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia, nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do quarto livro de Moisés, chamado Gênesis. Circunstância da escrita. Números é o diário de 40 anos de areia. Começa no Sinai com o povo organizado e 11 dias de marcha de terra prometida. E termina nas planícies de Moabe, 4 décadas depois, com uma geração inteira sepultada pelo caminho. O caminho era curto, a incredulidade o fez longo. Moisés escreve como testemunha e como pastor sofrido. Nenhum outro livro da lei carrega tanto cansaço humano nas linhas. Aqui está o homem que clamou a Deus, perguntando por que lhe fora posto sobre os ombros o peso daquele povo. E Deus, em lugar de reprovar, dividiu o fardo com 70 anciões. Deus conhece a medida dos seus servos. O título vem dos dois recenseamentos, um no princípio e um no fim. Entre uma conta e a outra há um cemitério. Contai os nomes da primeira lista e procurai-os na segunda, e aprenderei mais sobre a seriedade da descrença do que em muitos tratados. Contribuição para a Bíblia. Este é o livro que ensina à igreja o que significa peregrinar. Israel estava resgatado do Egito. Tinha o sangue nas portas atrás de si. Tinha a nuvem por cima e o maná todas as manhãs. E ainda assim murmurava. Que retrato do crente! O murmúrio não é o pecado do escravo faminto. É o pecado do redimido bem alimentado. E por isso é tão vergonhoso. No coração do livro está uma das figuras que o próprio Senhor tomou para si, e fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre um haste. E aconteceu, se alguma serpente tivesse mordido algum homem, olhando ele para a serpente de bronze, vivia. A simplicidade daquele remédio, e como ela ofende o orgulho de todo homem religioso. Não havia unguento, não havia procissão, não havia mérito. Havia um olhar. O moribundo mais fraco do arraial, que já não podia andar nem falar, podia ainda voltar os olhos e vivia. Assim é a fé. Não é a força do olhar que salva, é o objeto olhado. Considerai também a soberania de Deus em Balaão. Um profeta vendido por dinheiro é contratado para maldizer Israel e não consegue. Abre a boca para amaldiçoar e sai bênção. Se todos os inimigos da igreja fossem reunidos e pagos, ainda assim não arrancariam de Deus uma sentença contra os seus eleitos. Aquele que Deus abençoou está fora do alcance de qualquer maldição. Resta a rocha ferida, que o apóstolo diz que a rocha era Cristo, ferido uma vez e deu água ao povo inteiro, que Moisés a feriu segunda vez contra a ordem divina, foi barrado da terra prometida, e não por rigor excessivo de Deus, mas porque nenhuma figura pode sugerir que o nosso Senhor precisa ser sacrificado 2 vezes. Estrutura, capítulo 1 ao 4, o recenseamento e a ordem do arraial. Cada tribo tinha o seu lugar em torno do tabernáculo, porque Deus que habita no meio do povo também organiza o povo em volta de si. Capítulo 5 ao 10, o voto do Nazireu e a bênção sacerdotal.
Aqui está aquela bênção que atravessou os séculos e ainda hoje se pronuncia sobre a congregação. Capítulos 11 ao 14. O murmúrio e Cades Barnela. 12 espiãs vêm e a mesma terra. 10 vêm gigantes e 2 vêm Deus. A incredulidade sempre mede os inimigos e nunca mede o Senhor. Capítulos 15 ao 19. A rebelião de Coré e a vara de Arão. A terra se abre para os que disputam o sacerdócio, e a vara seca floresce e dá amêndoas. Deus confirma o seu escolhido com a vida, não com argumento. Capítulos 20 e 21. A água da rocha e a serpente de bronze. O ponto em que este livro se torna púlpito do Evangelho. Capítulos 22 a 24. Balaão e as quatro profecias. Um homem torto pronunciando as palavras retas, porque a boca era dele, mas a mensagem era de Deus. Capítulos 25 ao 27. Baal-peor e a segunda contagem. Israel registra as maldições de fora e cai na sedução de dentro. O inimigo que não vence pela força tenta pela festa. Capítulos 28 ao 36. Ofertas, votos e preparo da herança. O livro que começou com uma geração morrendo termina com outra geração dividindo terras, porque os propósitos de Deus não morrem com os homens. Spurgeon em Números. A serpente de bronze foi o meu texto mais frequente para os ansiosos. Eu tenho razão pessoal para isso. Quando eu era menino, atormentado pelo peso do pecado, procurei durante meses algumas coisas em mim que servisse de recomendação a Deus, e não encontrei senão feridas. Foi numa capela pequena, num dia de nevasca, que um homem simples me disse do púlpito para olhar para Cristo. Olhar, apenas olhar. Naquele instante compreendi o arraiar de Israel e vivi. Prego, portanto, com pouca paciência para os sistemas que mandam o pecador preparar-se antes de vir. Se aquele israelita mordido tivesse sido instruído a esfregar a ferida e jejuar 3 dias e examinar os seus motivos, teria morrido no meio do exercício. O remédio de Deus é humilhante, justamente porque é fácil. Este livro também me serviu de espelho e de repreensão. Já murmurei, não por falta de pão, murmurei com o tabernáculo cheio, com o evangelho abençoado e com a mais bênçãos do que sou capaz de contar, apenas porque a dor não me deixava dormir. Israel no deserto, sou eu em Londres. Deus tenha misericórdia de nós, que temos o maná todas as manhãs e ainda choramos pelas cebolas do Egito. E quanto a Balaão, é o meu confronto contra os caluniadores. Homens escrevem contra mim em jornais, pagaram para me desacreditar e reuniram-se para maldizer a obra. E eu me lembrava do monte em que o profeta abriu a boca e Deus lhe trocava as palavras. Deixe que maldiguem. Se Deus quiser transformar a maldição em bênção, ele fez isso antes. Um espírito insatisfeito causa desagrado ao Senhor. Murmuração, descontentamento e reclamações ingratas são ofensas graves contra o nosso Deus gracioso. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Números. Agora vamos ler o devocional da manhã. Até quando não crerá em mim? Números capítulo 14, versículo 11. Lute com toda diligência para manter longe este monstro da incredulidade. Ela desonra a Cristo de tal forma que ele retirará sua presença visível se insultarmos para tolerar a incredulidade. É verdade, é uma erva daninha cujas sementes não podem retirar por completo do solo, mas precisamos mirar sua paz com zelo e perseverança. Entre as coisas detestáveis está a mais repugnante. Sua natureza ofensiva é tão peçonhenta que aquela que praticamos e aquela contra quem
é exercida são ambas feridas por ela. Em seu caso, ó cristão, ainda mais perniciosa, pois as misericórdias de seu Senhor no passado aumentam sua culpa ao duvidar dele agora. Quando você duvidar do Senhor Jesus, ele poderá bradar: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Isto é coroar sua cabeça com espinhos dos mais cortantes. É cruel demais que a amada esposa suspeite de um marido amável e fiel. O pecado é desnecessário, tolo e injustificado. Jesus jamais abriu espaço para suspeitas, e é difícil que aquele por quem nossa conduta é invariável, afável e verdadeira seja aquele que duvidaram de nós. Jesus é o Filho do Altíssimo e possui riquezas ilimitadas. É vergonhoso duvidar da onipotência e desconfiar da plena suficiência. O gado em 1000 montanhas será suficiente para nossa maior fome, e os silos do céu não se esvaziarão por nosso consumo. Se Cristo fosse apenas uma cisterna, poderíamos em pouco tempo esgotar sua abundância. Mas quem pode esgotar uma fonte? Miríades de pessoas retiraram dele suas provisões, e nenhuma delas reclamou da escassez de seus recursos. Fora incredulidade traidora e mentirosa, pois sua única incumbência é cortar os elos da comunhão e nos fazer lamentar um Salvador ausente. Binion nos diz que a incredulidade tem várias vidas quanto a um gato. Se este é o caso, acabemos com uma dessas vidas agora e continuemos o trabalho até que todas as 7 se vão. Abaixo, traidora, meu coração a abomina. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós voltamos com o devocional da noite. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira, te proteja, te guarde. Amém, amém, amém.